Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos. Esse livro foi a minha escolha para cumprir a categoria Um Livro Narrado por uma Criança do Desafio Luxuoso. Eu não sabia do que se tratava, como vocês sabem, eu não costumo ler sinopse, foi indicação de uma amiga para mim e no final das contas eu tenho certeza que foi a escolha perfeita para cumprir essa categoria, porque é mais uma daquelas obras em que a narrativa ser de uma criança muda tudo. Essa é uma história que seria super pesada, que fala de um assunto mega sério, mas que contada através dos olhos de uma criança, mostrando a perspectiva dela, não é nada daquilo que a gente imagina. E eu acho esse tipo de abordagem fantástica. Bom, então, como eu acabei de falar, a temática desse livro é super pesada e a proposta do autor nesse seu primeiro romance foi justamente quebrar essa barreira e mostrar tudo isso pelos olhos de uma criança, que não enxerga isso de uma forma pesada, né? Porque aquilo é o universo dele, é tudo que ele conhece. Então ele vai ter uma ótica muito peculiar para narrar essa situação pra gente. E é através somente da ótica dele que a gente vai ter a chance de passear por essa história, por esse contexto, enfim. O protagonista é um menino, o Totli, não sei direito como se pronuncia, que, enfim, como a própria sinopse diz, eu vou usar as palavras exatas, é o príncipe herdeiro do narcotráfico mexicano. Ele é órfão de mãe e ele vive isolado com o pai e com todos os capangas do pai numa fortaleza no meio do nada, onde ele não tem contato nenhum com o mundo. A vida dele é viver dentro daquela fortaleza com aquelas pessoas. E ali dentro, então, apesar de ser solitário, ele é um menino que tem tudo o que ele quer, o que inclui a sua extensa coleção de chapéus e o seu zoológico particular que conta, acreditem se quiser, com leões e tigres de verdade. Ele nunca sai dali, ele tem aula com um tutor e dizem que a sua inteligência é acima da média. Ele deixa isso claro logo no início do livro, que é em primeira pessoa. A gente não tem na história a informação da idade do Totili, mas não sei por que na minha cabeça eu construí a imagem de um garoto de 8 anos. E outra coisa que não é falada, mas que eu desconfio, é que ele não seja neurotípico. Eu não sou especialista nem nada pra falar sobre esse assunto, mas sei lá, pela forma com que ele narra as coisas e reage às situações da vida, me parece que ele tem algum grau aí dentro do aspecto Asperger. Então, assim, durante a sua narrativa, que é muito pura, a gente percebe algumas manias e fixações dele, como, por exemplo, por todos os seus chapéus, por algumas palavras que ele apresenta nesse começo do livro, que ele faz questão de usar durante o livro inteiro, também por formas de matar as pessoas. Bem, ele vive no contexto do narcotráfico, né, gente? Então essa violência tá dentro do cotidiano dele, e ele, querendo ou não, vai enxergar isso de uma maneira natural, porque é tudo que ele conhece. Então, assim, formas de matar pessoas, né, é algo que tá incluso na rotina dele. Além disso, ele tem uma obsessão desde o começo do livro, que é, ele quer ganhar o hipopótamo anão da Libéria. E esse, assim, é como se fosse mesmo o foco da história, porque desde o início ele conta que ele quer muito o hipopótamo anão da Libéria. E como ele tá acostumado a ter tudo que ele quer, ele vai infernizar a vida das pessoas que estão em volta pra conseguir esse hipopótamo pra ele. E aí ele vai falar, inclusive, bastante da Libéria, de como eles precisam chegar lá pra conseguir esse anão. Toda vez que ele vai falar de algum país, ele fala o país Libéria. Então ele vai contar, por exemplo, tem a informação de que no país Libéria tem muita violência. Ele sempre narra dessa mesma forma, assim, desse mesmo jeitinho, então isso me soa como mais uma maniazinha dele, né? Mais um jeitinho mais, assim, obcecado de contar as coisas, de narrar as coisas, né? E ele tem também outras cismas com algumas questões específicas, por exemplo, né? Ele vive num bando, né? Nesse bando do pai com os capangas. E ele fala, né, então, várias vezes no livro, que a função de um bando é que se protejam uns aos outros e que sempre se fale a verdade. Quando ele descobre um segredo do pai dele, ele fica muito transtornado, porque ele acredita piamente que a função de um bando é falar a verdade. Ele não entende por que o pai dele não contou isso pra ele se sente traído. Então, além das manias e da forma com que ele narra a história, a forma com que ele usa as palavras e as expressões, ele leva tudo sempre a ferro e fogo, e não sei, isso me faz pensar que ele não seja neurotípico, mas como eu disse, não sou nenhuma especialista, não sei o que o autor pensou ao construir esse personagem, e ele realmente não fala sobre isso em nenhum momento do livro. Foi uma análise minha mesmo. Enfim, é pela voz desse menino, então, que a gente vai ouvir a história. E eu pensava que ela seria sobre narcotráfico, mas não. É sobre como o menino encara a normalidade da única vida que ele conhece, que por acaso é essa. Eu achei a proposta super interessante, me lembrou muito o Quarto, da Emma Donoghue. A temática, né, não é a mesma, não é nem parecida, mas pra quem conhece essa obra, que já tem até um filme, que é O Quarto de Jack, ela conta também uma história pesada a partir da perspectiva da criança. Então, o que acontece nessa obra, né? A mãe foi
foi sequestrada e estuprada e ela é mantida em cativeiro há muito tempo, e a criança, que é o Jack, nasceu dentro dessa situação. Então, se eu não me engano, no livro ele tem 5 anos e aquele cativeiro é tudo que ele conhece da vida. Pra ele aquilo ali é o normal. E a gente vai acompanhar essa história a partir da voz dele, da perspectiva que ele tem sobre isso, né? Então, apesar da temática não ser parecida e nem dos caminhos escolhidos pelos autores serem parecidos, uma obra acabou me lembrando a outra pelo fato de ter uma criança narrando uma situação que é complicada. Essa edição aqui ainda conta com um pós-fácil que eu achei genial do inglês Adam Churchwell, acho que é assim que se pronuncia, que traz uma leitura super interessante sobre a história e posiciona o Juan Pablo Villalobos dentro do panorama da literatura latino-americana. Ele fala então que num primeiro momento pode-se pensar que esse livro se encaixa no gênero da narcoliteratura. Como eu falei, né, foi exatamente isso que eu pensei, mas que na verdade ele se encaixa no gênero do experimentalismo. E aí eu vou pedir licença para ler as palavras dele, porque nada do que eu dissesse seria melhor que isso. Esse romance é narrado por um menino chamado Totile, filho de um chefão do tráfico, e em uma era dominada por narcotraficantes, seria de se esperar que fosse uma história sobre drogas, policiais e quadrilhas, mas como é uma história narrada por uma criança, não tem como ser uma contribuição ao gênero da narcoliteratura. Em vez disso, esse romance conta a história de como Totile conseguiu um casal de hipopótamos anões da Libéria. Pelo menos é essa história que o Totile imagina estar contando, mas no fim das contas, nenhuma história se resume apenas àquilo que pretende contar, nem mesmo a história de Totile é capaz de evitar interferências da realidade que o rodeia. Em meio às interações de um arranjo limitado de sentimentos e palavras, é possível entrever um mundo devastado. E é muito isso, a gente não vai ler uma história sobre narcotráfico, a gente vai ler a história de um menino que está envolvido nisso porque sim, e que quer muito ganhar um hipopótamo anão da Libéria e que vai peregrinar atrás desse hipopótamo. Por trás disso é que a gente tem sim o narcotráfico acontecendo. Não é exatamente sobre isso a história, mas é claro que ela fica presente ali o tempo inteiro. Particularmente falando, esse é mais um livro que não me toca exatamente enquanto leitora, mas que enquanto entusiasta da literatura me deixa fascinada, porque isso daqui, pra mim, é a literatura mostrando a que ela veio, pra que ela existe, o que ela é capaz de fazer, sabe? Eu fico realmente encantada quando eu encontro um trabalho tão sólido e tão genial, quando o autor consegue fazer em poucas páginas um verdadeiro milagre. Então, por mais que esse não seja um livro que me apaixonou enquanto pessoa, né, que me deixou de coração quentinho e tal, certamente é uma obra que tem que ser levada em consideração e vangloriada, porque realmente o Juan Pablo fez um excelente trabalho aqui, e eu já tô bem curiosa pra ler os outros dois também pequenos romances dele, que formam, né, essa coleçãozinha. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dar um joinha se curtiu e ajudar a compartilhar, porque isso ajuda o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!